o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei. Quantas de nós não nos identificamos com esse louvor? Vou tentar colocar o microfone aqui, acho que vai ficar melhor para vocês ouvirem. Boa noite, boa noite. Vamos entrando aí. Deixa Deus ministrar no seu coração. Suficiente. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palmas ou aplausos, longe das multidões, eu descobri muitas vezes, né? que Nós só como mulheres aceito trabalhamos por tanto, ti. entramos naquele ativismo espiritual. E o Senhor, Ele quer, na verdade, uma intimidade com você, uma intimidade com nós achamos que por fazer coisas para Deus, nós seremos aceitos por eles, quando na verdade o Senhor quer esse relacionamento. Eu descobri que só aceito por ti. Carrega o nome da família. Carrega o nome da família de Deus. Eu faço parte dessa família. Aleluia. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, que o Senhor possa curar você. Que o Senhor possa curar a sua vida nesse momento. Que você possa ser encontrado pelo Pai. Que você possa fazer parte dessa família. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Maravilhoso, Deus, que o Senhor possa te curar, que essa mesa, né, que nós estamos aqui numa mesa, que essa mesa possa curar você nessa noite. Nesse dia, não sei que momento você está assistindo essa aula, mas que o Senhor possa curar a sua vida. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Que o Senhor possa encontrar o seu coração, o meu coração hoje na presença dele, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar um assunto sobre cura, né? Mas uma cura de dentro para fora. Uma cura que muitas vezes nós, como mulheres, não paramos para viver essa cura, porque achamos que por fazer tantas coisas, por estar ali tão necessitados, nós não participamos desse momento de cura, nós não vivemos isso em Deus. Então, hoje eu queria falar sobre uma construção, né? Uma construção de Deus, da característica do Senhor, do caráter de Jesus sobre as nossas vidas. Se você ler ali o Evangelho em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor dera livramento aos assírios. Através dele, né, o Senhor deu livramento aos assírios. E era este homem um herói valoroso, porém leproso. Você já imaginou uma história como essa? Né? Naamã, ele era um homem conhecido, ele era um homem com muitas honras,
ele tinha fama diante dos homens, ele venceu muitas batalhas, porém uma batalha dele. Ele venceu batalha para o rei, ele venceu o povo, para o povo, mas a batalha dele ele não conseguia ganhar. A batalha dele ele estava perdendo. Quantas vezes nós somos generais, né? Quantas vezes nós somos liderança nas nossas igrejas, lideranças na família, liderança no ambiente onde está ali na sociedade, mas vencemos guerras, porém perdemos batalhas internas. Você já viveu isso? Eu já vivi muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes vencer batalhas externas, mas está perdendo batalhas internas dentro de mim. E quantas vezes nós passamos por essa situação? Nós vemos aqui por essa palavra que Naamã, ele era publicamente um homem muito reconhecido. Porém, quando ele chegava dentro da sua casa, em que ele se despia, aqueles que estavam dentro da casa, conseguia enxergar o que estava dentro dele. Aqueles que estavam dentro da casa conseguia ver a dificuldade que ele enfrentava com uma enfermidade. A lepra, ela é uma doença assim muito antiga, né? Hoje, se nós formos falar, ela vai ser classificada como hanseníase, né? Que fala, né? Não sei se essa é a forma certa de falar. Se vocês souberem, por favor, né? Me perdoem, né? Mas era essa doença hoje, a atualidade, né? Ela classifica a lepra antiga nessa enfermidade. Hoje já tem tratamentos, já existem outros medicamentos, porém, naquela época, ela era uma doença que era contagiosa e que matava, né? Como muitas outras. Então, o que fazia o que era feito ali com o leproso? Ele ia para uma determinada região, ali onde eles ficavam todos juntos. Então, ele era tirado ali do convívio dos demais para poder ser ali, né, passado por essa fase. Enquanto ele estava doente, ele estava distante ali do convívio coletivo. Então, nós vemos aqui que Naamã, ele tinha algo que ele escondia. Se o público soubesse em que ele estava com essa situação, ele corria risco de ser expulso ali do seu cargo, de não poder executar ali a sua posição de autoridade, né? Ele perderia a credibilidade que ele conquistou, e até por merecimento mesmo, porque realmente ele venceu batalhas. Porém, quando ele chegava dentro da casa dele, existia uma verdade, né? Enquanto ele vestia ali a sua armadura, eu acredito que muita dificuldade, porque a lepra, ela é uma enfermidade que ela machuca, né? Ali a pele, ela incomoda. Então, assim, você imagina a situação que esse homem, ele passava o dia, ele trabalhava nessa situação, ali com aquela armadura, vestido, causando ali dores nele, e ele vestia aquilo, e para quem estava do lado de fora, olhava e não tinha desconfiança, porém ele se feria. Ele estava se ferindo, ele sabia o que ele estava carregando. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós nos mascaramos, colocamos ali a nossa armadura, né? A nossa armadura de superpoderosa, a nossa armadura de líder, a nossa armadura de super crente, a nossa armadura de posicionada, mas dentro de nós existem feridas, e cada vez que nós utilizamos mais essa armadura, mais a nossa ferida vai ficando fragilizada, mais ela vai sendo remexida, mais ela vai ficando ali frágil, e vai nos ferindo, e vai nos machucando. Olha que coisa triste,
Olha que coisa triste. Então nós vemos que muitas vezes nós vivemos isso como mulheres de Deus, não nos posicionamos em relação àquilo que estamos sentindo dentro, maquiamos para viver algo externo, sendo ali exposto, né? E escondemos o que está dentro de nós. Só que quando ele chegava dentro de casa, que ele tirava a sua armadura, as pessoas que estavam dentro da casa dele sabia o que estava acontecendo no coração, sabia a realidade. Muitas vezes nós vivemos essa máscara externa, porém dentro da nossa casa as pessoas estão nos olhando, as pessoas que nos conhecem intimamente, elas podem ver aquilo que está acontecendo sobre as nossas vidas. Elas conseguem identificar a situação que nós estamos passando. E nós vemos que muitas vezes, na situação de dificuldade, aonde nós nos desarmamos, né, que é sempre dentro da nossa casa, ou num lugar de que nós sentimos seguros, ou de maior intimidade, nós nos despimos e aonde aparece a nossa lepra. Mas quando nós olhamos numa perspectiva de construção, né, do que é construído sobre as nossas vidas, porque nós vemos que Naamã, ele teve uma imagem construída. Então, se ele mostrasse ali que ele estaria leproso, ele estaria desconstruindo a sua imagem. Mas pela vaidade, ele não permitia que as pessoas pudessem olhar isso. Ou pelo medo também. Eu creio que, no meu julgamento, um pouco de orgulho, porque muitas vezes nós dizemos que somos humildes, mas muitas vezes a falta de você não querer se expor, isso também diz orgulho. Ou quando quando a gente fala assim de orgulho, né, a gente pensa que é só aquela pessoa assim, aquela pessoa que muitas vezes ela não é que ela tá se achando, é que realmente é algo que Deus tem para a vida dela, e ela expõe ali o que está acontecendo de fato, é genuíno, é verdadeiro, ela consegue uma certa credibilidade e visualização, então a gente põe essa pessoa como orgulhosa. Aí aquela que se considera assim, uma pobre coitada, né? Ai, nunca isso vai ser para mim. Ai, não, eu não. A gente coloca essa pessoa como uma pessoa humilde, porém, pensar mais de si é orgulho. E pensar menos de si também é orgulho, porque quando eu penso menos de mim, eu falo assim, ai não, gente, eu não sou tudo isso, não. Ai, não, eu não sei falar isso. Aí você vai falar assim, para com isso, Cláudia. Imagine você falar tão bem. Ai, não, sabe, é que a minha voz, ela é um pouco, assim, grosseira. Aí você fala assim, ai, pare, imagina, você não é assim, você não sei o que. Aí você começa a elogiar. Pode reparar que todas as vezes em que as pessoas se posicionam dessa forma, ela está querendo uma promoção, ela está querendo um elogio, ela está querendo uma massagem ali no ego, então isso também é orgulho. Então não se engane achando que o orgulho é quando você está aparecendo, mas quando você não aparece também é um orgulho. Por quê? Porque você está pensando menos de si. Grava isso. Pensar mais de si é orgulho e menos também. Porque você está querendo confetes. Você está querendo confetes, você está querendo piedade, você está querendo olhares. Então, tudo isso é orgulho, é soberba. E Naamã, eu vejo que um pouco de orgulho da parte dele, porque ele se via como um chefe, ele falava, posso, imagine que eu vou confessar isso que eu fiz, imagina, jamais. Quem sou eu? Imagina, capaz que eu vou fazer uma coisa dessa. Quantas vezes a gente pensa, imagina que eu vou confessar essa situação, imagina que eu vou expor isso para outra pessoa, que eu vou tratar essa ferida, imagina que eu vou falar para fulano que eu tenho tantos anos de crente e esse abuso que eu sofri na infância ainda dói. Imagina que eu vou falar para tal pessoa na minha posição que eu ainda pratico essa iniquidade. Imagina que eu vou fazer isso. Então, o que nós escolhemos? Esconder.
né? Mas eu acho interessante que quando a gente olha para uma construção, ela vem pelos fundamentos. Ninguém consegue construir uma casa a começar do telhado. Aqui é aquilo que é mais aparente. Todo mundo olha o telhado de uma casa, né? Mas quando nós vamos construir uma casa, a gente precisa gastar tempo e investimento ali no fundamento dessa casa. Depois nós vamos para a parede, depois nós vamos até chegar no telhado. Ele está bem depois. Mas a gente precisa ter paciência para poder investir, para poder gastar tempo, para poder gastar esforços, para poder mergulhar ali. E quando nós vemos em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos. Ai, tem um bichinho aqui me picando. Deixa eu jogar aqui um pouquinho, menina, esse veneninho. A gente tem que ficar com veneno aqui do lado, né? Sopraram os ventos, desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e a caiu e foi grande a sua queda. Quando nós vemos isso, quando a gente vê essa parábola, o que a gente consegue entender? Que as duas casas, elas estavam construídas no mesmo ambiente. As duas casas, elas estavam sendo construídas, aparentemente, pelo que a gente pode deduzir, eram casas iguais, eram duas construções, porém, tiveram a mesma chuva, né? Passaram pela mesma situação. Porém, quando nós olhamos, aparentemente, se você olhar para as duas casas, quando a gente lê, a gente imagina assim, que ela está pelo um montinho de areia e também pelo montinho de uma rocha, né? Então são dois montes, uma de areia e outra de uma rocha. Porém, isso não é uma realidade. O que nós vemos, a realidade dessa parábola é que as duas, aparentemente, elas estavam no mesmo solo. Só que a diferença é que quando você está construindo uma casa, você precisa cavar bem fundo até você chegar num solo rochoso. Então, o segredo não era aqui aparente. Se você olhassem, as duas casas eram iguais. Porém, uma foi construída mais rápido, a outra demorou um pouco mais. Por quê? Porque o segredo está aqui embaixo. Essa daqui quase não cavou. Essa daqui cavou bem fundo, até encontrar o solo rochoso. Então, isso deu sustentação para essa casa. Quando veio ali a tempestade, ela sobreviveu. Por quê? Porque a fundação dela estava alicerçada numa rocha. Então, quando nós olhamos isso, trazemos isso para a nossa vida, aparentemente, você pode estar num grupo de pessoas onde aparentemente vocês são iguais. Mas quando vem a situação contrária, quando vem a tempestade, é onde nós mostramos aonde nós estamos alicerçados. É onde você mostra se você está alicerçado na rocha ou na areia. Se você estiver na areia, se você não gastou tempo para você cavar fundo em Deus, elas vão aparecer. Os seus fundamentos vão aparecer no momento em que a tempestade chegar. Isso é muito sério. O seu fundamento vai aparecer quando a tempestade chegar. E a tempestade, irmãs, ela chega. Ela chega não é porque você é loirinha, bonitinha, não é porque você é rica, não é porque você é pobre, não é porque você ora mais, não é porque você ora menos, é porque a tempestade faz parte
faz parte do dia a dia, faz parte das nossas vidas. E quando essa tempestade chegar, ela vai revelar em quem nós estamos firmados, em quem nós estamos alicerçados. Os nossos fundamentos, eles vão aparecer. E quando nós olhamos aqui para essa casa, para essa construção, nós precisamos ali identificar onde nós estamos firmados. E se a gente for olhar, voltando aqui para essa palavra de Naamã, ele era um homem que ele estava ali numa situação difícil. Porém, ele foi e estava perto de uma pessoa que estava cravada os seus passos em Cristo. Ele encontra uma menina que a Bíblia não fala o nome, que a Bíblia não menciona. Porém, ela é quem encoraja Naamã a procurar o homem de Deus. Ela é quem encoraja. E uma coisa linda que eu vejo aqui na vida de Naamã é que ele precisou parar para ser curado. E isso é algo que eu quero falar muito forte aqui. Porque muitas vezes nós não paramos para ser curada, nós vamos seguindo. E às vezes é necessário parar, reconhecer que você precisa de ajuda e ser curado. Porque hoje nós estamos contando sobre Naamã e nós estamos contando com um testemunho de um fortalecimento, de uma cura, de um exemplo, e glorificamos a Deus através da história dele. Então, o que eu quero dizer é que quando você para ser curada, não é parar para desistir, não é parar para desviar. Eu estou dizendo que muitas vezes você está querendo prosseguir naquilo que você precisa parar. Porque se você estiver enferma, se existir uma lepra dentro de você, para agora, vai encontrar com o homem de Deus. Vai pedir ajuda em quem pode te ajudar. Encontre esse homem de Deus, mergulhe nesse rio. E não é um mergulhinho básico, não, é 7 vezes. Vai gastar tempo mergulhando. Vai gastar tempo se arrependendo. Vai gastar tempo se humilhando. Até a cura chegar. Quando a cura chegar, aí sim, você sai do rio. Aí sim, você volta a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. A passagem de Naamã, ele tira um ensinamento muito grandioso aqui para nós. Porque nós, muitas vezes, somos tendenciosas a não parar. Por quê? Porque, afinal de contas, quem que vai fazer o que eu faço? Ou, às vezes, as pessoas falam assim, mas, pastor, e a igreja? E as pessoas? Como que eu vou fazer com a igreja? A igreja de Jesus, não é sua. A igreja de Cristo não é sua. Quem morreu pela igreja, pelas pessoas, foi Jesus, não foi você, não fui eu. Então nós precisamos parar com isso de querer ser a salvadora do mundo, porque nós estamos invalidando a obra da cruz. A obra da cruz. Então, eu não estou dizendo assim, eu não estou te encorajando, entenda bem o contexto aqui, eu não estou te encorajando você a largar a sua igreja, a largar a obra que você está fazendo, não estou te encorajando a isso, não é isso. Mas se você precisa, se você enxerga que você está leprosa e você está continuando por orgulho, não é porque o Senhor está mandando, mas é por orgulho, para agora. Faz o que Naamã fez. Foi atrás do homem de Deus. Porque não é parar por parar, é parar e ir atrás do homem de Deus. Entenda bem o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. Entenda bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou aqui querendo falar, paralisa tudo, vai tirar umas férias. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, vai buscar a cura. Vai buscar a cura. Vai atrás do homem de Deus.
vai atrás da mulher de Deus, vai buscar a cura, vai se despir, vai apresentar a sua lepra para quem deve. Não é sair mostrando para qualquer pessoa, para a vizinha, para o vizinho, para a tia, para o tio, não é isso. Vai mostrar sua lepra para quem tem capacidade de apresentar cura para você. Apresente as suas lepras, mergulha nesse rio e busca a cura. E quando nós vemos aqui que a cura são 7 mergulhos no Rio Jordão, são 7 mergulhos num rio sujo. Não fazia sentido. Naamã se questiona. Como assim? Ele nem me recebeu. Como assim ele me manda ir lá mergulhar? Não tinha outros rios? Imagine, capaz que eu vou me submeter a esse tratamento. Em outras palavras, né? Muitas vezes a gente quer tratar uma liderança, a primeira coisa que a gente faz é tirar ele de evidência, né? E quando a gente tira de evidência, eu falo assim para o meu esposo, eu falo assim, agora a gente vai descobrir se a gente é amado ou se a gente é útil, né? Porque quando você fala um não, aí você descobre se você é amado ou é útil. Porque se você é amado, você dizer não, a pessoa permanece. Mas se você é só útil, quando você deixa de fornecer, que você não é mais útil para ela, ela vai embora. Então eu falo assim para ele, agora a gente vai saber se é amado ou se é útil. Graças a Deus eu tenho me surpreendido com algumas pessoas e eu descobri que eu sou amada. Mas eu também me surpreendi com algumas sabendo que eu só sou útil. Mas quando a gente vê essa situação de Naamã, ele tem que se dar o tratamento. Quando você for buscar ajuda, não é porque você foi lá, chorou, se arrependeu, você não vai passar pelo tratamento. Se submeta ao tratamento e deixa Deus tratar na sua vida. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus tratar você. E às vezes você vai ter que descer as águas de um rio sujo. E às vezes você vai ter que dar um mergulho, às vezes você vai ter que dar 2, às vezes você vai ter que dar 6, às vezes você vai ter que dar 7. Quantos mergulhos o Senhor achar que é necessário? O que eu falo? Eu falo de um tempo, de um modo e de um processo. Então, dentro desse processo em que o homem de Deus colocar na sua vida, né? No caso, a mulher de Deus colocar na sua vida, você se submeta para viver essa cura em nome de Jesus. Por que eu estou abordando esse tema? Porque o propósito desse projeto é curando a noiva. E muitas vezes nós somos uma noiva doente, porque nós temos uma lepra escondida e usamos armaduras porque não queremos que ninguém saiba. E de uma outra forma também é verdadeira. Muitas vezes nós podemos ser instrumento de cura. De repente, a mulher de Deus em que um leproso vai procurar ajuda sou eu e você. E quando essa pessoa tirar a armadura para nós e mostrar a lepra que ela carrega, nós, como mulheres de Deus, estamos preparadas para ouvir. Nós estamos preparadas para olhar e ver essa mulher se despindo e conhecer a lepra que ela carrega. Será que a gente vai ser a cura em que ela precisa? Isso é muito importante. É importante você ter coragem de tirar a sua armadura e mostrar a sua lepra para quem deve. E é importante também nós sabermos quando alguém tirar a armadura para nós, nós podemos olhar e ter compaixão e auxiliar, assim como foi feito na vida de Naamã. Será que nós, como noivas do Cordeiro, estamos preparadas para ser instrumento de cura na vida de alguém? Será que as pessoas podem tirar as armaduras para nós? Será que a sua líder pode tirar a armadura dela perto de você? Será que a sua pastora, ela pode tirar a armadura dela perto de você? Você pode conhecer a lepra dela e ajudá-la? Olha como isso é forte, hein?
Olha como isso é forte. Quando nós olhamos a vida de Naamã, nós podemos tirar aqui muitas lições. Primeiro, de estar firmado, de ter cavar fundo no momento de tempestade, de dor, nós estamos alicerçados em Deus. Segundo, de expor aquilo que as pessoas muitas vezes, só aqueles de dentro de casa, que conseguem enxergar em nós e nós nos escondemos. Depois ir atrás de quem deve, não de quem não deve, de quem tem cacife para curar, de quem tem condições, capacidade para me direcionar de uma forma correta, para quem pode fazer isso. E terceiro, é realmente estar disposto a nos submeter aos tratamentos, porque primeiro Naamã não quis, e aí o ajudante dele disse, o moço disse, ô Senhor, se ele fosse algo mais difícil, você não faria? Faria, lógico. Então, faz o que é fácil. Se dispõe desse orgulho, né? Ele estava convencido ali que ele iria ser bem sucedido, que ele iria, porque ele era o chefe, porque ele iria ter um tratamento de privilégio. Não pense isso. Não pense isso. Você é o instrumento de Deus. Ele toca e faz aquilo o que Ele quer. Aquilo o que Ele quer. Ele vai fazer na minha e na sua vida. Basta nós nos colocarmos diante de Deus e deixar que Ele faça todas as coisas na nossa vida. Então, se você quiser ser uma noiva curada, uma noiva resgatada e curada, se você quiser viver esse resgate da noiva, você precisa se submeter. Você precisa primeiro tirar a sua armadura. Você precisa expor as suas lepras para quem deve. Não é para qualquer pessoa. Exponha para quem tem condições de te curar. E você precisa se submeter ao tratamento. E se de repente alguém tirar a armadura perto de você, saiba se a cura que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Glória a Deus, é sobre isso. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Se você se identifica com essa palavra e você precisa de uma cura, se você carrega uma lepra dentro de você que está te prejudicando nos seus relacionamentos, a lepra que eu digo, não é a lepra física ali, né, a doença, mas muitas vezes você está aí com um problema na sua vida espiritual, de repente você sofreu um abuso na infância, que você não tem coragem de contar isso para ninguém, afeta a sua vida conjugal, afeta no seu relacionamento sexual, afeta a sua igreja, de repente você sofreu por situações com liderança, que isso te machucou, você não consegue fluir na sua vida ministerial, qualquer liderança para você é uma afronta, você não consegue se sujeitar, algo que precisa ser tratado na sua vida, são feridas que a gente precisa colocar um metiolate, porque a cicatriz, ela tem um poder muito grande de cura. E não é porque você carrega uma cicatriz que o Senhor não vai te usar, pelo contrário. Pelo contrário, Jesus, quando ele aparece aos discípulos, ele diz assim, olha aqui as minhas marcas. As marcas de Jesus serviu de testemunho. Ele falou, olha aqui as minhas marcas. Então as feridas que você e eu, nós carregamos, isso foi algo que aconteceu comigo. Eu carrego marcas. E muitas vezes eu me sentia inadequada para exercer algumas coisas, exatamente porque eu carregava marcas. E eu falava assim, eu não. Não, isso aqui para mim, eu tenho marca nisso, eu tenho marca. Só que as marcas serviu de testemunho. Quando eu li essa passagem que o Senhor falou tão forte ao meu coração, eu falei, uau, as minhas cicatrizes vão servir de cura, porque eu vou dizer, tá vendo essas marcas aqui? Eu já passei por isso, olha aqui, ó, olha as minhas cicatrizes. Você tá enxergando?
Deu certo para mim, vai dar certo para você também. Então, assim, não se sinta menosprezada porque você carrega marcas, porque as suas marcas sendo cicatrizadas, elas são instrumentos de cura para outras pessoas. Então, se você precisa de ajuda, eu estou aqui à disposição. Vamos mandar mensagem, vamos conversar, vamos buscar isso em Deus, para que você viva o melhor do Senhor sobre a tua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não carregue mais essas lepras, mas se exponha para quem precisa, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor possa derramar bênção sem medida. Muito obrigado por você estar aqui comigo nessa noite, que você possa viver muito mais em Deus, em nome de Jesus. Papai, eu quero colocar as minhas irmãs aqui comigo, aquelas que estão aqui e as que vão entrar também, Senhor. Que a tua bênção, Pai, possa estar sobre elas, ó Deus. O teu amor, Senhor, venha alcançar a vida das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traga clareza, revelação da tua palavra, verdade do teu evangelho e cura. Cura cada uma delas em nome de Jesus. Que Deus transborde o amor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Beijo para Jesus, autor e consumador da nossa fé.